Você já parou para pensar qual é o papel do SESMIT nesse caminho de mudança, tendo como tema central os riscos psicossociais? O SESMIT deve ser o setor protagonista nesse assunto ou um coadjuvante num roteiro escrito por outros setores? Primeiramente, muito prazer, eu sou a doutora Verônica, sou médica do trabalho, ergonomista, e hoje nós vamos conversar sobre um tema de altíssima relevância no mundo do trabalho atual: os riscos psicossociais. Quando falamos de riscos psicossociais, nós estamos falando dos riscos que surgem a partir da organização do trabalho e dos estilos de gestão. E o que diz a legislação sobre esse tema? Em agosto de 2024, a norma regulamentadora 1 foi atualizada e, em seu novo texto, o risco psicossocial surge de maneira enfática. No item 1.5, responsabilidades, está descrito que todos os riscos ocupacionais devem ser levantados e gerenciados, como era e estava escrito no texto anterior. Agora, esses riscos são detalhados nesse item da norma e é colocado de forma pormenorizada cada grupo de risco que deve ser levantado. E dentro dos riscos ergonômicos está incluído o risco psicossocial. Esses riscos, quando mal gerenciados no ambiente de trabalho, eles aumentam as taxas de rotatividade, absenteísmo, interferem na produtividade e até na saúde do negócio. Dessa forma, o levantamento desses riscos no ambiente de trabalho, além de uma obrigação legal, é também uma ação estratégica. E aí você pode estar se perguntando: qual o papel do SESMIT nesse contexto? Infelizmente, em muitas organizações, o SESMIT ainda ocupa uma posição à margem. E assuntos como saúde mental, rotatividade, queda de produtividade é tratada apenas pelo RH, pelas lideranças e diretoria da empresa. Entretanto, o grupo de profissionais com competência técnica para falar de saúde mental, de risco psicossocial e desses fatores que interferem muito na rotatividade e na produtividade é o Serviço Especializado de Saúde e Segurança do Trabalho, que é o serviço com competência técnica no assunto. O SESMIT deve ser o consultor interno quando o assunto é saúde e segurança do trabalho. Mas para isso precisa de dados, indicadores, programas estruturados. Não adianta querer protagonizar essas ações e não ter a base necessária para isso. E pode ser que depois dessa explicação você esteja se perguntando: então por que o SESMIT, que é o setor de consultoria interna, muitas vezes fica à margem dessas decisões? E a resposta é simples: dá trabalho. Exige habilidades e competências técnicas que não são ensinadas em nenhuma formação profissional. Eu demorei quase 15 anos para conseguir entender esse formato de trabalho e alcançar reconhecimento profissional e não estar mais à margem dos processos decisórios dentro das organizações. Mas você não precisa esperar esse tempo todo, ainda mais no mundo de hoje, com tantos recursos, tantas informações disponíveis. Eu não vou falar para você que é simples, mas é altamente possível. E para te ajudar nesse caminho de sair da margem de um papel de coadjuvante e assumir o protagonismo das ações de saúde e segurança do trabalho, eu vou deixar aqui nesse vídeo 4 insights muito valiosos. Primeiro insight: integração. Um SESMIT isolado não gera nenhum valor nas empresas. Pelo contrário, os outros setores nem lembram da sua existência. Por isso, o SESMIT deve se aproximar dos outros setores das empresas, entender as suas demandas, as suas dificuldades, auxiliar no mapeamento de processos e, juntos, definir planos de ação que serão muito mais assertivos com a participação do consultor técnico no assunto. E pensando no tema desse vídeo, que são os riscos psicossociais, aproximar-se do RH, das lideranças de equipe, ajuda o SESMIT a entender os processos de trabalho,
os estilos de gerenciamento e reconhecer os fatores de risco, elaborando então planos de ação muito mais assertivos e com maior possibilidade de alcançar bons resultados. O protagonismo do SESMIT nasce das ações e da sua presença no cotidiano das empresas. Você não precisa esperar ser chamado para contribuir. Segundo insight, capacitação e atualização. Como eu informei no início desse vídeo, o SESMIT é composto por profissionais capacitados em saúde e segurança do trabalho. Dessa forma, você deve ter clareza sobre os temas relacionados à saúde e segurança. Se você não entende o que faz, não conhece as metodologias necessárias para levantar os riscos no ambiente de trabalho e pensando no tema desse vídeo especificamente, para levantar os riscos psicossociais, você vai se parecer com um mecânico que gosta de carros, mas que não sabe consertar, ou como um padeiro que adora, aprecia os pães, mas que não tem a técnica necessária para produzir esse alimento. Não basta conhecer as normas, saber que as normas existem. Isso todo mundo sabe. Você precisa compreender as normas, entender os conceitos técnicos a fundo, não cometer erros básicos conceituais e ter muita clareza sobre qual a metodologia necessária para levantar, por exemplo, os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Sendo assim, estar atualizado e capacitado é quase uma obrigação do profissional de saúde e segurança do trabalho. Terceiro insight: tenha dados. Sem dados, você é uma pessoa qualquer, com uma opinião, a sua opinião. Um profissional de saúde e segurança do trabalho deve coletar e organizar os dados o tempo todo. Isso deve virar um hábito. Depois que você começa a trabalhar dessa forma, você vai perceber que você olha os processos de trabalho já tentando identificar quais os dados estratégicos que devem ser coletados e qual a forma mais segura e organizada de fazer essa coleta. Ter planos de ação sustentados por dados é o primeiro passo para alcançar bons resultados e é também uma forma muito mais assertiva de ter os planos de ação aprovados pela alta diretoria. Se os setores que tomam as decisões percebem que os planos de ação não estão sustentados por dados reais, qual é a segurança dessas pessoas em disponibilizar recursos financeiros, por exemplo, para os seus programas de saúde e de segurança do trabalho? Algumas vezes, ao longo da minha trajetória profissional, eu escutei colegas extremamente chateados porque seus planos de ação não foram autorizados pela diretoria da empresa. E é claro, isso vai acontecer em alguns momentos, mesmo que você esteja muito bem munido por dados. Mas ir sem dados é quase um tiro no pé. Então, acostume-se a olhar os processos de trabalho e observar quais são os dados estratégicos que devem ser coletados para sustentar os seus programas. Quarto e último insight: proponha soluções viáveis. Pessoal, na lista de soluções para um problema de saúde e segurança do trabalho, você sempre vai encontrar soluções ideais e soluções possíveis. E em alguns momentos, dentro do contexto daquela empresa, pode ser que as soluções ideais não acontecerão. Pode ser que elas não sejam viáveis. Então, você não deve ficar paralisado porque a solução ideal não será implementada. Nós devemos sim ter soluções possíveis que serão implementadas nesse primeiro momento até que a solução ideal aconteça. Algumas vezes, inclusive, existe uma certa insegurança em investir na solução ideal. E nesse cenário, a solução possível e viável é uma estratégia muito interessante para que você mostre os resultados daquele plano de ação numa esfera menor, mais econômica, para depois, com esses primeiros resultados, você lutar então pela solução ideal. Por isso, antes de levar as suas soluções, analise, divida essas soluções em 2 grupos, mensure custo e benefício de cada um desses grupos
Isso vai fazer com que você tenha mais sucesso nessas apresentações. E caso a solução ideal não seja aprovada da primeira vez, você terá inúmeras outras soluções possíveis e que poderão ser implementadas de uma forma mais fácil e ágil. Espero que esses 4 insights tenham te ajudado. Coloca aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre essas 4 formas de se portar e de atuar dentro da área de saúde e segurança do trabalho. Entenda que um profissional de valor deve estar atento às necessidades das empresas e dos trabalhadores e não pode ficar paralisado por uma ou outra barreira que apareceu no seu caminho. Capacite-se, esteja próximo de pessoas e grupos de profissionais que já entenderam esse movimento no mercado de saúde e segurança do trabalho. E nunca se esqueça, seja sempre um profissional de valor.